Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais um dia de leitura e meditação da Filoteia de São Francisco de Sales. Vamos meditar neste capítulo 6 da segunda parte dos afetos e resoluções, a terceira parte da meditação. Então, lembrando que a gente está aqui falando sobre a meditação, sobre a oração mental, e a gente fez aquele primeiro ponto, que era o aquecimento, né? E a gente falou assim, primeiro vamos nos colocar na presença de Deus. Então ali São Francisco de Sales dá 4 meios de nos colocarmos na presença de Deus. Então você pode revisitar esse vídeo que fala exatamente disso, mas basicamente é você usar um pouquinho dos seus pensamentos, usar um pouquinho assim desse momento de silêncio para se ver na presença de Deus. E ali ele dá 4 caminhos que ele considera adequado. Depois ele fala da invocação, que seria uma oração, pode ser uma oração vocal mesmo, um trecho de um salmo, uma invocação e um pedido de intercessão, talvez de algum santo que tenha a ver com aquele mistério que você vai meditar no dia. Depois ele pede para a gente usar a nossa imaginação. Então a imaginação já entra ali já com uma parte da meditação, onde nós vamos nos imaginar naquele lugar, naquela cena que nós vamos meditar. E ele fala assim, não, você pode até, existem até meditações que não tem muito a ver com algo que você possa imaginar, com um lugar que você possa imaginar. Você está meditando uma verdade, que não é uma passagem específica do evangelho ali que te permita entrar numa história. Mas ele fala, eu não recomendo que isso seja feito pelos iniciantes, tá? Então, vamos seguir esse começo, essa parte, de nos imaginar naquela cena. Então agora nós estamos perto aí do momento da paixão de Cristo, para quem está acompanhando esses vídeos durante a quaresma, e, poxa, você vai se imaginar naquele momento, naquela cena da paixão. Depois a segunda parte são as considerações, né? Então é aquela parte que alimenta a nossa inteligência. Lembra que a gente já comentou em outros momentos, que a gente tem duas faculdades da nossa alma. Uma faculdade é a inteligência, que se orienta para a verdade. Então, as considerações se orientam para a verdade. A outra parte é a vontade, é o que nós vamos falar hoje. Então, ele vai falar para a gente fazer considerações, igual a gente fez as meditações que São Francisco de Sales propôs ali sobre o céu, sobre o inferno, sobre a morte. Sempre tinha as considerações que alimentavam a nossa oração. Beleza, e hoje ele fala assim dos afetos e resoluções, da terceira parte da meditação. Então ele fala assim, a meditação, ela produz, ela derrama na vontade, ou seja, na parte afetiva da nossa alma, bons movimentos. Ele fala vários movimentos, como do amor a Deus, do próximo, o desejo do paraíso, da glória, o zelo pela salvação da alma, a imitação da vida de nosso Senhor, a compaixão, a admiração, o gozo, o temor de incorrer na desgraça de Deus, o temor do juízo do inferno, o horror ao pecado, a confiança na bondade, a misericórdia de Deus, a confusão pela má vida passada. Ele vai dizendo, ele vai produzir esses afetos. Então, esses afetos que são produzidos, né, na nossa vontade, eles vão servir de combustível, né? Então, esse combustível para que a gente consiga mudar de vida, né? Mas ele até diz, olha, ele cita alguns livros aqui, né, provavelmente dali da época dele, de boas meditações, que vão nos ajudar, né, a fomentar e a dilatar os nossos afetos. Eu não sei se são tratados assim mais técnicos sobre a vontade, ou se são textos que vão nos ajudar a fomentar ali os nossos afetos. Eu sei que eu tenho feito aqui a Via Sacra de São José Maria Escrivá. Cada dia eu medito um trecho e faço essa meditação do jeito que São Francisco de Sales está dizendo, mas uso aquele texto e tenho visto que ela é muito boa para me ajudar a fomentar exatamente essa parte dos afetos e das resoluções. E ele fala assim, aí aqui é uma coisa que é importante para a gente, viu? Não deves, porém, Filoteia, demorar-te muito nos afetos gerais. Não se vá dar o caso que deixe de convertê-los em resoluções especiais e particulares para a tua correção e emenda. Então eu me lembro assim, muito da minha juventude, muitos grupos que eu participei, onde a gente, né, tinha uma questão mais emotiva, mais sentimental.
Então a gente vivia muito bem essa parte dos afetos. Nossa, eu quero amar Deus, eu quero converter o mundo, eu quero isso. Você sair de lá com esse combustível. E eu via quantas pessoas passarem, chorarem, viverem isso com... Parecia que estava vivendo algo assim, bacana, gigante. Mas depois essas pessoas sumiam, depois eu mesmo não se transformava em propósito. Só ficava na emoção. Eu acho que é um pouco disso que São Francisco de Sales está me dizendo. Olha, é importante fomentar os afetos, mas a gente não pode parar nisso. Então ele fala, por exemplo, a primeira palavra que Nosso Senhor disse na cruz vai despertar na gente um desejo de imitação, que é, Pai, perdoar-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? Um desejo de perdoar os inimigos de o amar. Beleza, nossa, como eu preciso perdoar os inimigos, tal, não sei o que lá. Veio no coração, aquele desejo que emociona. Tô exagerando aqui, né? Não é para ser assim sua oração. Mas esse desejo toca o seu coração. Beleza, você não pode sair da oração só com isso, ou ficar só aprendendo nisso. Olha como Jesus é bom nisso e tal. Beleza, é importante fazer essa parte. Mas a gente precisa transformar isso numa resolução especial. Então, hoje, eu vou rezar por aquelas pessoas, né? Senhor, me dá uma graça hoje de rezar, então, por essas pessoas, principalmente essas que me vêm na mente agora, que me ofenderam, que me machucaram. Eu quero rezar por elas, eu quero pedir a graça de saber como lidar. Eu peço, Senhor, a graça de ser um portador, né, do teu amor, talvez na vida dessas pessoas, as pessoas que são mais difíceis. Então, você vai transformar, vai dar nomes na sua cabeça, você vai colocar propósitos. Porque se você não fizer isso, não vai passar de uma boa intenção, né? E a gente já tem aquela famosa frase, né? De boas intenções o inferno está cheio. Porque não basta só a boa intenção, existe uma resolução concreta de mudança. Um plano, uma estratégia de se colocar isso em prática. Claro que com a graça de Deus, mas a gente precisa transformar essa oração em obras. Então, ele fala assim, né? Pelo contrário, eu direi e farei tal coisa para conquistá-los e apaziguá-los. Então, aqui São Francisco de Sales está dizendo, misturei com São José Maria Escrivá. São Francisco de Sales está dizendo, olha, vamos transformar isso aqui num passo concreto. Então, se você reparar, a gente fez isso naquelas 10 meditações, como eu falei, né? Do céu, do inferno, da morte, dos benefícios de Deus. A gente sempre parava numa resolução. Era sempre assim, considerações, afetos e resoluções. E é dessa forma que ele pede para a gente construir, então, a nossa meditação. Ele fala, por este teor, Filoteia, corrigirás tuas faltas em pouco tempo, quando fiar-te apenas nos afetos, só tarde e mal o conseguirás. Então eu falo realmente, cara, quantas vezes eu não fiei só nos meus afetos e passei anos e anos para resolver problemas. E hoje parece que a maturidade ou a idade, ela vai trazendo a gente uma concretude assim de entender, beleza, essa parte do afeto é importante, não posso me esquecer, mas eu preciso transformar em espaços concretos. Né? A urgência da gente ir passando o tempo na vida e a gente ver que as coisas vão se afunilando com a idade, também vai dando a gente esse senso de urgência, mas na verdade esse senso de urgência tem que vir um quanto antes, a gente não sabe quantos anos nós vamos viver. Então a gente precisa acordar para essa realidade e transformar a nossa oração. Né? Então, considerações, afetos e resoluções, a gente já tem uma boa estrutura e agora é praticar. Não adianta a gente só conversar sobre isso. Acabando aqui o vídeo, faça uma resolução de colocar em prática. Por que não tirar 5, 10 minutos agora para fazer uma oração e testar isso aqui que São Francisco de Sales está nos ensinando? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.